Eu sou Henrique Thoma, sou professor titular do Instituto de Química da USP. Eu vou falar a vocês a respeito de bioinorgânica e falar um pouquinho sobre a origem da vida. Como vocês podem ver no quadro, a vida ela evoluiu a partir de toda a formação do universo há 13 bilhões de anos, quando então os planetas se formaram há 4 bilhões de anos, e de alguma forma a vida surgiu entre 3,8 a 4 bilhões de anos. E há muita discussão a respeito de como isso aconteceu. Teorias como a biogênese, que a vida surgiu por si só, a biogênese, que a vida surgiu a partir dos seres vivos, a panspermia, que fez a utilização da possibilidade de compostos, componentes biológicos no espaço, eventualmente, e hoje a teoria que nós mais acreditamos, que é a evolução química. É sobre isso que eu vou falar nesta aula. Quando nós falamos dos elementos inorgânicos para a vida, a primeira ideia são os elementos constituintes dos sistemas biológicos: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Mas essa visão, que é a visão que todo mundo tem, ela traz o mesmo risco de quando a gente olha para um carro. Nós sabemos que isso é um carro, mas não é isso, na realidade, que faz o carro funcionar. Quando nós olhamos para um carro, é aquilo que está dentro e nós não enxergamos, é isso que faz o carro funcionar. Assim, quando nós falamos na vida, não são apenas esses 5 elementos, são todos esses elementos em cores. Aqui nós vamos ver elementos em amarelo, são os elementos que estão com em torno de menos de 1% da composição. São elementos importantes porque eles conduzem sinais iônicos. Graças a eles nós pensamos, os estímulos celulares, as membranas, tudo que ocorre no nosso corpo funciona eletricamente bem, graças a esses elementos. Além desses, temos elementos que estão mostrados em verde. Esses elementos são elementos traços. Eles estão presentes em menos de que 0,01%. Muita gente vai dizer, mas tão pouco, isso é importante? É por isso que ele é importante. O fato de estar presente em quantidades tão pequenas é porque eles são extremamente efetivos. Esses elementos são absolutamente vitais para a vida. São eles que fazem as funções enzimáticas, todas as funções de funcionamento do grande motor que é o nosso corpo. E tem os elementos aqui mostrados em roxo, que não são elementos encontrados na natureza como elementos fundamentais, mas são elementos que nós utilizamos como medicamentos, fármacos, enfim, para a cura dos nossos males. Voltando para a origem da vida, a primeira coisa que chama a atenção neste quadro, nessa gravura belíssima de Escher, Maurice Escher, coloca a harmonia entre 3 mundos, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Sem essa composição de 3 mundos distintos, não seria possível a vida. Veja, por exemplo, a importância do reino mineral. Aqui uma rocha comum. A rocha, durante muito tempo, ficou exposta aos compostos químicos que existem no universo. Esses compostos, aos poucos, foram grudando nas rochas, desse jeito assim. Só que a rocha, do ponto de vista microscópico, não é isso que vocês estão vendo. Uma rocha, na realidade, é formada de átomos alinhados, perfeitamente alinhados. Isso aqui é uma rocha. O que tem de detalhe interessante nesse tipo de rocha? É que quando nós temos um íon metálico, o metal tem uma capacidade única. Ele atrai espécies químicas. Essas espécies químicas grudam no elemento metálico e formam compostos, como vocês estão vendo aqui. Então isso se forma naturalmente. O metal serve como um ponto de encontro
das moléculas. Imagine isso numa rocha. Aqui nós temos uma rocha, as moléculas grudadas na rocha. E o que acontece? Essa ordenação faz com que esses grupos se juntem, formando estruturas desse tipo aqui. Opa! Então, essas estruturas, como nós estamos vendo, são estruturas mais organizadas, né, dentro de uma rocha, e isso explica a formação de compostos mais organizados. Vocês perguntariam, que tipo de composto? Por exemplo, RNA. É o ácido ribonucleico que hoje se acredita ter sido a origem da vida. Porque aqui está toda a informação necessária, a informação genética, para produzir aminoácidos, proteínas, enfim, para dar origem à vida. Então é bem provável que essa interação entre o reino mineral e as moléculas tenha possibilitado a formação das primeiras moléculas organizadas até chegar ao nosso DNA, que é, de fato, a base da vida, da nossa existência. Quando nós olhamos os elementos químicos, a primeira pergunta é: por quê? Por que esses elementos? Por que não está toda a tabela periódica? Essa gravura mostra 3 grupos de elementos. Os elementos mais abundantes, que estão na parte de cima. Os elementos intermediários, que estão aqui no meio. E os elementos mais raros, mais nobres, que estão embaixo. Mas a vida se organizou essencialmente em função dos elementos mais abundantes, que estavam disponíveis na natureza. Mas a disponibilidade, a maneira como esses elementos estão presentes é muito importante. Não basta ser abundante. Por exemplo, o silício é muito abundante, mas ele está numa forma que é difícil da gente extrair esse elemento dos minerais. Os metais de transição, zinco, cobre, cobalto, etc., são metais intermediários, inclusive as terras raras. Foram selecionados porque são disponíveis e moderadamente abundantes. Os elementos que estão aqui embaixo são os elementos mais raros, mais nobres, que a natureza não fez uso. O homem sim, porque são elementos estratégicos em catálise. E finalmente, é importante que o elemento, além da função que ele vai desempenhar, seja um elemento versátil, adaptável, porque o mundo é um mundo dinâmico. Então, esses 4 fatores, abundância, disponibilidade, função, adaptação, são os fatores que explicam a escolha dos elementos que participam da vida. Mas a vida, a unidade básica onde ela se manifesta é uma célula. E a célula é uma estrutura extremamente organizada, cheia de compartimentos, como as mitocôndrias, os cloroplastos nas células vegetais, a região nuclear, o citoplasma, os lisossomas e uma série de organelas. Cada compartimento tem a sua função. Ela permite que as coisas aconteçam, ocorram de uma maneira ordenada, sem que uma interfira na outra. Então, a função dos elementos inorgânicos, para que eles servem? Essas 9 funções são funções que só podem ser desempenhadas pelos elementos inorgânicos. Sem esses elementos, nós não teríamos nada disso. A função estrutural todo mundo conhece. O cálcio e os compostos inorgânicos, fosfato, são os componentes dos ossos, né? É muito importante. O transporte iônico é uma função que envolve íons metálicos como sódio e potássio, e o sódio se concentra fora da célula e o potássio dentro da célula. Essa diferença de concentração produz um gradiente de potencial, faz com que a membrana se mantenha eletricamente ativa. Essa membrana ativa é que permite a propagação de impulsos elétricos no nosso organismo. É através desses impulsos é que nós pensamos. Além disso, íons como cálcio, eles têm uma capacidade única. Quando eles se ligam a uma molécula, ele perturba o potencial da membrana onde ela se aloja
e isso faz com que a célula reconheça o impulso. Cada movimento que nós fazemos envolve o impulso de íons de cálcio. Cada evento que ocorre numa célula envolve a ação de íons de cálcio. A função hidrolítica é uma função incrível. Gás carbônico, por exemplo, quando vocês abrem uma garrafa de refrigerante, ela espuma, né? Todo mundo sabe disso. Mas por que espuma? Porque o gás carbônico dissolvido sai todinho para fora. E ele deveria estar dissolvido, não sai, porque o gás carbônico não é tão solúvel em água. Imagina na nossa respiração, nós formamos muito gás carbônico. Se esse gás carbônico fosse liberado no sangue, nós seríamos uma espécie de refrigerante. Todas as nossas veias estariam cheias de bolhas e nós morreríamos rapidamente. Por que nós não somos um refrigerante espumante? Porque existe uma enzima de zinco chamada anidrase carbônica. Essa enzima ela consegue converter o gás carbônico, que é uma molécula linear, numa molécula angular. Com isso, ela dissolve o gás carbônico. Uma reação que levaria mais de 1 minuto para acontecer, ocorre em 1/1000º de segundo. É muito rápido. A função biosintética é fundamental, ela envolve cobalto. Sem o cobalto, não haveria biossíntese. Em que forma o cobalto atua? Na vitamina B12. Essa vitamina é fundamental para a síntese de compostos orgânicos, inclusive hemoglobina. É por isso que, na ausência da vitamina B12 ou de cobalto, nós não fabricamos hemoglobina e nós ficamos com anemia. O transporte molecular, o exemplo mais comum é a hemoglobina. A hemoglobina, ela contém ferro, o ferro pega a molécula de oxigênio e leva para as várias partes do organismo. A hemoglobina é um exemplo de molécula inteligente. Por quê? Porque cada ponto onde existe ferro, ela se comunica com outro vizinho, de maneira que a molécula, quando ela pega um oxigênio, aumenta a avidez por um outro oxigênio. Então, é assim que ela transporta o oxigênio no organismo. A função mais complexa que existe é a função de transporte de elétrons. Isso ocorre na mitocôndria e envolve um conjunto muito grande de enzimas, como vocês podem ver aqui. São complexos muito complicados, sofisticados de enzimas. Tudo que eles fazem é deixar passar o elétron de uma ponta a outra. Nessa passagem de elétron de uma ponta até outra, segue uma diferença de potencial, como se fosse uma pilhazinha. O elétron migra, até permitir a redução do oxigênio formando água. Então nós respiramos, o oxigênio se transforma em água, e essa energia é que movimenta todo o fluxo de elétrons. Com isso, prótons são bombeados para fora, e eles retornam numa outra extremidade, fazendo a síntese de ATP. Então essa energia dos elétrons que bombeiam prótons é convertida numa energia química, que é ATP, que é a molécula cheia de energia que mantém o nosso organismo. Outra função muito importante é a função enzimática oxidorredutase. É uma função redox. Existe uma série de enzimas que pegam oxigênio, como as oxidases, deoxigenases, monooxigenases, peroxidases, catalases, superóxido mutase. São enzimas que pegam oxigênio e não deixam formar radicais livres. Graças a Deus. Porque os radicais livres são danosos, elas prejudicam o organismo, são os fatores de envelhecimento, são moléculas que a gente tem que se livrar delas, né? A ausência de catalase, por exemplo, leva à formação de água oxigenada, e a água oxigenada é o principal fator para o embranquecimento dos cabelos e para o embranquecimento também dos tecidos. Existe um besouro interessante que tem catalase na sua bolsa, que armazena água oxigenada, peróxido de hidrogênio, e quando ameaçada ela junta a catalase com peróxido de hidrogênio, sai oxigênio e na forma de vapor. E esse jato espanta o inimigo. Existem enzimas redox que fazem reações mais complicadas, também exemplo de oxidases, é como o citocromo P450, que eu menciono porque é importante.
É graças a essa enzima, citocromo P450, que é um forte oxidante, que nós conseguimos, então, nós nos permitimos a tomar a nossa bebidinha, nosso vinho, porque eles degradam todos esses componentes e eliminamos através dos rins. Outra enzima redox muito importante a ser mencionado é a nitrogenase. A nitrogenase é a que sustenta a vida. A nitrogenase é uma enzima que tem ferro e tem molibdênio. Essa enzima é a única espécie que consegue converter nitrogênio da atmosfera, formando amônia. Onde que a gente encontra? Nos tubérculos, nesses pequenos nódulos nas raízes, onde ficam as bactérias fixadoras de nitrogênio. Nelas existem as nitrogenases. E é o momento de fazer uma homenagem a uma ilustre cientista brasileira, a Joana Doberheiner, que trabalhou na Embrapa. Ela teve a brilhante ideia de colocar bactérias fixadoras de nitrogênio junto às plantas. Com isso, nós não precisamos pôr adubo nem amônia. E o Brasil economizou bilhões de dólares com essa saída inteligente, mostrando o impacto da ciência. Muito justo esta homenagem. Finalmente, nós temos funções fotoquímicas. A mais nobre é o uso da luz para transformar gás carbônico em açúcares. O processo é muito complicado. Pega uma folha simples, cada pontinho de uma folha é um cloroplasto. No cloroplasto existem muitas moléculas que pegam a luz, transportam elétrons e, novamente, o transporte de elétrons bombeia prótons. O transporte de prótons produz ATP, mas essa enzima faz algo fantástico. Além disso, ela ativa uma enzima de manganês que produz oxigênio. Então, com a fotossíntese, nós usamos a luz, produzimos ATP, produzimos oxigênio, produzimos vida. Será que nós conseguimos imitar a vida? É uma boa pergunta. Sim. Nós podemos pegar uma célula eletroquímica e colocar um corante que parece clorofila. O dióxido de titânio em si é um pigmento que consegue bombear elétrons, só que muito pouquinho, só no ultravioleta. Um químico muito importante, o Michael Gratzel, há algumas décadas, ele teve a ideia de pintar o corante e as nanopartículas de titânio, e com isso obteve rendimentos por ponto de 80%, 90%. Isso é muito fácil de fazer. Nós colocamos laminas condutoras, pintamos com o composto e montamos a nossa celinha. Então o nosso composto, ela imita a clorofila, e quando bate a luz nesse composto, ela produz eletricidade. Ela imita a fotossíntese. Então, os elementos inorgânicos essenciais estão mostrados nessa tabela, desde o vanádio até o silício, e a ausência deles causa problemas como diabetes, anomalia esqueletal, ananismo, problemas de fígado, e o excesso também problemas como ataxia, hemocromatose, polistemia, doença de Wilson, uma série de doenças degenerativas. Na medicina, nós usamos elementos inorgânicos, especialmente em terapia de câncer, como platina, e sistemas que liberam NO, óxido de nitrogênio, no caso para dilatação de vasos, e radioisótopos antidepressivos, anti-inflamatórios. Mas existem os elementos tóxicos, mercúrio, cádmio, chumbo e arsênio. E o caso mais gritante que nós conhecemos é do imperador da China, que unificou a China. Ele fez grandes façanhas como a muralha da China, os soldados de terracota, e na busca da vida eterna, ele encomendou ao seu médico a busca dos elixir da longa vida, e que foi receitado como sendo mercúrio. Ele foi a primeira vítima famosa do mercúrio. Ele morreu muito jovem, na aspiração de tornar-se eterno. Para finalizar, todos esses pontos levantados na apresentação vocês encontram nesse livro de Química Bioinorgânica de minha autoria, e que trata em detalhes de todos esses aspectos. Mas existem duas questões em particular que vale a pena a gente estar atento. Será que nós podemos consumir elementos nutrientes inorgânicos à vontade, como existe no mercado? A resposta é não. Todos os elementos têm a sua importância, mas o excesso é tão prejudicial quanto a sua falta. Então precisamos tomar cuidado com isso.
Outra questão que está surgindo agora nos tempos modernos é que nós começamos agora a estar expostos a elementos que não haviam no nosso meio ambiente. É o caso do lixo eletrônico. Aqui nós temos prata, temos metais como ouro, preciosos, paládio, cobre, zinco. E esses elementos, aos poucos, vão tendo o seu espaço no mundo de poluição. E nós temos que aprender a lidar com esses elementos, evitar que eles nos façam mal também. Isso é parte da ciência e a bioinorgânica também está cuidando disso. Muito obrigado.